irmãos, queridas irmãs, que nos assistem, que nos ouvem, votos de paz e harmonia espiritual. Quando Jesus disse para nós que no mundo só teremos aflições, ele quis sinalizar que a aflição é um componente dos mundos de provas e expiações. Mas no Sermão da Montanha, no segundo sermão, ele disse assim: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que sofrem, que serão consolados. E depois ele disse, na outra feita, que se teu olho for bom, todo teu corpo estará em luz. Mas se teu olho for mau, todo teu corpo permanecerá em trevas. Tomei cuidado para que a tua luz não se transforme em treva, e se transformar, tornar-se-á uma treva muito densa. Então, para que nós possamos compreender as aflições que geram feridas na alma. O que é uma ferida na alma? A ferida na alma, quando ela é alimentada, são as vibrações negativas ou enfermiças do nosso pensamento, que vai criando uma crosta, ou isso é um campo eletromagnético no nosso corpo perispirítico ou corpo espiritual. À medida em que nós vamos densificando essa energia oriunda de pensamentos negativos, da mágoa, do ódio, da revolta, dos ciúmes, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nós vamos densificando essa camada de energias e vamos criando como se fosse uma aura em torno de nós. E ela vai fazer com que passamos não ver a vida com o olho espiritual. Por isso que Jesus disse para nós: veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de escutar. Então isso as feridas que são abertas na alma são justamente a não aceitação da situação que estamos vivendo, não só agora, como em outras ocasiões. É eu negar. O grande problema nosso é a negação, isto é, eu não aceito, eu não acredito em possibilidades melhores, que tudo vai passar. Eu passo a negar, eu passo a não concordar, a sentir que eu não sou merecedor de ter aflição. Mas se Deus nos colocou aqui como um Pai amoroso no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, é porque nós precisamos. Mas nós não vamos ficar aqui confinados eternamente. Cada um vai sair daqui à medida em que ele for espiritualizando, que ele for conectando com a lei divina que está escrita em nossa consciência. Mas à medida em que nós caímos na revolta, no medo, no ódio e partimos para uma violência verbal, física ou mental, nós vamos ferindo a alma. Isso é densificando essa energia e ela vai refletir no corpo como enfermidades, sejam físicas ou emocionais, e até mesmo poder nos levar à loucura. Então, quando Jesus disse: no mundo tereis aflição, ele estava sinalizando para nós que nós viveríamos a todo instante com aflição. O que é uma aflição? Aflição é diferente de sofrimento. A aflição ela é provocada por uma ansiedade,
Por exemplo, a mulher quando vai preparar para ter filho ou filhos, quando ela está na gravidez, qual que é a preocupação dessa mulher? Se o filho vai ser saudável, se vai correr tudo bem. Ela começa a ficar aflita para os resultados positivos, se é um bom espírito que vai nascer, que Deus ajude que ele tenha saúde, que o parto vai correr bem. Então tudo ela vai criando aflições. É quando nós também estamos aguardando uma notícia, quanta aflição dá. Quando os nossos filhos saem, fazem uma viagem ou um ente querido, quanta aflição de saber se está tudo bem, como ele está, isso, aquilo. Então, isso é aflição. E às vezes nós não conseguimos decodificá-la e vamos trazendo como dor para a nossa alma, começando a não aceitar. Isso por causa da negação de nossa capacidade espiritual, da nossa capacidade divina. Então nós vamos criando desamor. E nós temos que aprender que as reencarnações, elas são solidárias. O que nós não conseguimos saudar numa reencarnação, nós vamos ter que saudar na outra. Porque no Código Penal da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno, há 3 códigos interessantes, são mais de 10, mas esses 3 nos chamam muita atenção. Primeiro, o arrependimento. É quando eu arrependo do erro que eu pratiquei. É quando eu arrependo dos atos infelizes que eu pratiquei. Então eu vou pedir a misericórdia divina aos espíritos superiores que programam uma reencarnação para mim. E uma reencarnação é um ato tão delicado. Os espíritos analisam os mapas dos cromossomos que nós temos. Eles vão analisar detalhes para que nós vençamos, que nós sejamos felizes e que não sejamos pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas desesperadas. Entretanto, o que é a expiação? A expiação é o cumprimento do dever. Isso é, figurativamente, é o pagar as dívidas que eu contraí perante a consciência cósmica. Numa figura de linguagem, eu tenho que reparar o erro de ontem, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Quando fala-se de prova, é do aprendizado. Eu estou na prova, eu estou aprendendo. A prova é para levar a aprendizado, é como uma escola. Hoje eu vou fazer uma prova de química, de física, mas eu estudei bem, eu vou sair bem nessa prova. Então, é desenvolver o meu conhecimento. E uma das causas da ferida na alma é o desconhecimento. O desconhecimento leva ao desamor. Quando eu não me conheço, eu começo a divagar nas minhas emoções. Eu começo a não compreender o que está acontecendo comigo. Por isso que na questão de 919, Kardec pergunta a Santo Agostinho: qual o meio prático e seguro que tem o homem nesta vida de vencer as influências do mal e evoluir mais rápido? Um sábio da antiguidade já vos disse Santo Agostinho: conheça-te mesmo, conheça a você mesmo. Olhe para o espelho, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Qual é o meio que você está? Em que situação você está? Isso é analisado pelas nossas tendências. De onde eu vim? Quando eu analiso as minhas tendências, se minhas tendências são de virtudes, se minhas tendências são sempre ligadas ao bem comum da humanidade, é sinal que eu vim de uma colônia espiritual melhor, é sinal que eu estou num estágio evolutivo bom, ainda não especial. Especial só quando eu chegar a espírito puro ou bem-aventurado. E Allan Kardec, na questão de 920, ele questiona o nobre espírito novamente: pode o homem na terra viver a felicidade plena,
gozar a felicidade plena na terra? Os espíritos responderam para ele: não, mas ele pode ser tão feliz como a terra comporta. Então nós vamos ter uma felicidade conforme a felicidade aqui da terra. Então uma felicidade plena não existe aqui na terra. Raríssimos são os espíritos que não têm aflição. Todos nós temos aflições, todos nós temos ferida na alma, seja ela de vida passada, que trazemos os nossos conflitos de reencarnações passadas, quando nós equivocamos perante a lei de Deus, ou dessa vida. Às vezes, os pais, principalmente os pais jovens, aqueles inexperientes, que a moça engravida, e eles não querem aceitar a gravidez. Às vezes no casal, no momento da gestação, a turbulência no lar, os conflitos no lar, a não aceitação, que é um sexo, quando vai fazer a ultrassonografia, é outro. Isso vai levando essa camada emocional até o espírito, porque o espírito influencia na mãe, e a mãe influencia no espírito. Isso é o enjoo que a mãe tem constantemente. É uma questão de vibração, como disse o Espírito André Luiz no seu livro Entre o Céu e a Terra. Então nós temos que observar que há uma influenciação, há uma passagem de informações, uma doação de sentimentos na nossa vida. Então isso pode ferir uma criança. Às vezes o pai coloca a criança de castigo. Às vezes o pai ameaça a criança de surra, gera nela uma criança ferida. Imaginemos se no passado não foram afetos e foram desafetos. Vai fervilhar no íntimo daquela criança, daquele espírito, um certo receio. E não raro ele vai fazer de tudo para agradar a mãe castradora, o pai exigente, e às vezes nós pais fazemos isso com os nossos filhos. Queremos que ele seja aquele que nós não fomos, fazemos uma transferência dos nossos anseios para ele, começa a ferir uma criança. Às vezes o pai fala com a criança: você lerda, você mole, você chorão, você isso, você aquilo, vai ferir uma criança. Porque aquela criança vai decodificar aquilo ali na sua intimidade e vai entrar num processo de negação. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer o melhor na escola, vai ferir a criança. E o dia que ela não for a melhor? E o dia que ela não conseguir a melhor nota na escola? E o dia que ela não for a pessoa aceita pela sociedade como os pais querem, vai ferir essa criança. E às vezes também fere o adolescente. Às vezes passa uma criança saudável, um lar normal, mas quando chega na adolescência, que ele começa a mostrar a sua capacidade de ser espiritual, ele passa a ter seus conflitos de vida passada. Porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, entre a questão de 337 a 340 aproximadamente, ele questiona ao nobre espírito: por que é que na adolescência há essa mudança abruptamente no espírito? Porque vem aquela rebeldia, porque vem aquela dificuldade de relacionar consigo mesmo? E o espírito responde: porque agora é ele mesmo. É aquele espírito que reencarnou, mostrando a sua personalidade, o seu persona, o seu caráter. E se ele não recebeu na infância uma educação moral cristã, uma educação da evangelização, uma educação moral de disciplina, agora ele vai mostrar a sua potencialidade. Mas mesmo que ele recebeu e mostrar uma potencialidade negativa, às vezes os pais, com todo zelo, com todo carinho, educou o filho em boas escolas, ou nas escolas que ele tinha condições de dar para o filho,
o pai trabalhou, o pai é um homem de bem, e aquele filho vai para o crime, para as viciações, vai abrir uma ferida na alma do pai, da família e do próprio espírito. Mas como curar essa ferida da alma? Primeiro, aceitação. Aceitar não é acomodar-se. Aceitar não é ficando na vida sentado, vendo a banda passar, como dizia Chico Buarque. Estou à toa na vida e meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Não é isso. É aceitar a condição espiritual daquele espírito, daquela alma que chegou. E se Deus mandou aquela alma para nós, porque nós damos conta, então é hora de fazer todo um trabalho com aquela alma, é resolver, é agir e não reagir, é buscar o seu lado sombra, o seu arquétipo, a sua dificuldade, para fazer um trabalho com ele na oração, no acolhimento, no amor, mesmo que ele não corresponda, mas aquilo vai ficando gravado no seu perispírito, porque tudo que ouvimos, tudo que sentimos, tudo que escutamos, tudo que vivenciamos está gravado no nosso perispírito, como disse André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então, nós trazemos um arcabouço psicológico com luz e com sombras. Por isso que Jesus pediu: brilha a vossa luz, vós sois deuses. Então, o que acontece? Porque há revolta de não aceitar as dificuldades. O que eu tenho que fazer? Quando eu estou doente, buscar um médico. Quando eu estou com um câncer, eu vou buscar um oncologista. Se eu estou com um problema gástrico, eu vou buscar um especialista. Mas se eu estou com um problema, uma ferida na alma, eu vou buscar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, conforme a minha aceitação. Eu vou buscar para me compreender, para me conhecer, para aceitar as minhas limitações, porque geralmente nós fazemos uma transferência. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, a culpa é de Deus, a culpa é da escola, a culpa é dos vizinhos. Mas a culpa é nossa, foi nós que equivocamos, ou nessa vida, em outra vida, e nós vamos ferindo a nossa alma. Nós vamos abrindo brechas emocionais que vão nos levando, não raro, ao suicídio. Muitos suicidam porque essa dor é tamanha. E qual o princípio dessa dor, dessa ferida na alma? Começa com a rotina. A pessoa rotineira, ela faz tudo do mesmo jeito, come a mesma comida, veste a mesma roupa, na cor que ela gosta, ela faz isso, ela faz aquilo, ela começa a ficar rotineira. E ela precisa de um equivalente, um impulso psicológico. Ela vai fazer aquilo que as pessoas gostam. Nós vamos ver nos dias atuais as tribos. Tem jovens, adultos, que para ser aceito no meio social, ele vai ter que usar uma roupa que agrade, que é a moda, o cabelo. Eu tenho que usar o cabelo assim porque está na moda. Às vezes é uma coisa ridícula, mas está na moda. Está na moda o cabelo roxo, o cabelo azul, o cabelo verde, o cabelo amarelo, mas está na moda. E às vezes nós começamos a querer agradar as pessoas. Aí eu vou usar essa roupa, eu vou colocar essa tatuagem. A minha tribo usa um piercing no nariz, outro no olho. Eu tenho que fazer aqui para me ser aceita no grupo social. E não raro vai para a drogadição. Não raro vai para o alcoolismo para ser aceito. São pessoas indecisas, pessoas rotineiras que precisam do aplauso do mundo. Ela veste uma roupa, ela pergunta: ficou bom? Às vezes a roupa mais linda, e ela passa a usar o que está na moda. Geralmente ela não pergunta: que roupa é essa? Quem é o estilista?
De que marca é essa roupa, esse calçado, essa joia? Então eu quero. Então ela passa a ser produto do meio, ela passa a ser influenciada pelo meio e começa a perder a sua identidade de ser espiritual, porque ela não se conhece, ela não perdeu tempo consigo, entre aspas, ela não olhou para o espelho, ela não fez uma reflexão, ela não faz uma meditação, porque ela tem medo do autoencontro, porque ela tem medo de encontrar com a sua potencialidade negativa e ela cai na armadilha do ego, ela cai na fantasia do ego, no engodo do ego para agradar as pessoas, como aquele filho pródigo, vai para um país longínquo, sai da sua realidade para tentar viver a realidade do outro, para ser aceito naquela tribo, naquele meio social. Essa falta de nos conhecer é que nos leva às aflições maiores, porque começa a ansiedade. Por isso que Jesus disse para nós: não preocupeis com o dia de amanhã, para cada dia basta o seu mal. Olha que Jesus colocou, o seu mal. Então todo dia nós vamos passar com aflição, porque aqui é um mundo atrasado, e sendo um mundo atrasado, nós vamos viver no comando maior do mal. O mal predomina na Terra, infelizmente, sem pessimismo. Por isso que Kardec perguntou aos Espíritos Novos, na questão de 1019 do Livro dos Espíritos: um dia o reino do bem poderá ser implantado na Terra? O Espírito disse sim. Quando aí for reencarnar em maior número os espíritos superiores, que os espíritos bons sobrepor os espíritos maus que aí estão, as leis vão ser mais justas, haverá fraternidade, haverá amor, haverá compreensão. É um mundo de regeneração que Jesus falava, que o Espírito Agostinho fala, que São Luís fala, que Vicente de Paulo fala. Então, e continua Espírito, mas enquanto houver o egoísmo na Terra, o mal aí vai predominar, porque os espíritos imperfeitos aí vão estar. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, às vezes nós estamos num relacionamento difícil conosco mesmo, e nós começamos a nos perturbar. Quanto mais eu valorizo minha dor, quanto eu valorizo mais a minha ferida, mais ela abre, no sentido de doer mais, de me perturbar, de me levar a tomar atitudes não dignas, não de acordo com a consciência divina, que são suas leis que estão escritas em nossa consciência. Então nós temos que observar, todos nós temos feridas na alma, todos nós. Eu tenho muitas feridas na alma que eu estou tratando, inúmeras. Se eu for enumerar aqui, nós vamos ficar aqui uma reencarnação, mas nós estamos tratando com o medicamento do trabalho no bem, com a busca da espiritualidade, estudando, buscando conhecer, buscando aceitar, buscando fazer algo, sair da rotina. Se nós vamos num restaurante self-service, nós vamos observar que quase sempre nós comemos a mesma comida todo dia. E fala, nossa, aqui tem pouca opção. É a rotina, é o automatismo. A gente vai e sai naquilo e ainda fala, não, mas aqui tem pouca. E quando a gente pergunta o dono do restaurante, mas você tem pouca opção, mas eu tenho 300 pratos. Ah não, mas eu não gostei. Por isso que nós ficamos, vamos para o restaurante e vamos para o outro, e vamos para o outro, para comer a mesma coisa. Rotina. E a rotina, ela gera ansiedade. À medida que nós vamos sendo rotineiros, a lei de ação e reação nos impulsiona a movimentos. Porque a vida é dinâmica, a vida num processo de rotação. O Espírito André Luiz fala que a formação da Terra, na sua condensação pela lei de ação e reação de atração, ela é no formato de espiral, vamos observando.
Por isso que a reencarnação é num processo espiral ou aspiral, conforme o entendimento de cada um, aspirar e expirar. Então nós vamos num processo de movimento constante, como um redemoinho. Vocês já observaram quando vocês abrem a torneira, como que é a forma dela? Vocês vão ver um redemoinho, como ele forma. É sempre nesse processo que é André Luiz. Então a vida é dinâmica, por isso que nós passamos muitas vezes melhor falando, naquele ponto que nós erramos, porque a educação, o conhecimento adquire pela repetição. Por isso que chama reencarnação. Mas enquanto nós não liquidarmos a última ferida na alma, nós não vamos sair da terra. É por isso que Jesus diz, enquanto não pagar o último ceitil, não saireis de lá. E lá haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? É um mundo de expiação. Mas esse mundo de expiação, ele está onde? Dentro de mim. Eu estou expiando no meu mundo. Isso é apaziguando minha alma, reformulando os meus conceitos perante a lei de Deus. Por isso que Jesus disse para nós, o reino dos céus não tem forma exterior, ele está dentro de vós. Então ele está dentro de nós. Então, nesse processo de rotação que nós vamos subindo, começa, se a gente pegar um caderno, a gente começa a ver que caderno é chamado caderno de arame. Eu não vi caderno de arame ali. Tem um arame segurando a folha e fala, eu quero um caderno de arame. Vai escrever com a caneta de quê? De ferro. Então, ali nós vamos ver a questão do processo espiral ali. Nós vamos observando como é que vai, começando o primeiro ganchozinho, quase parecido com um anzol, e vai aumentando até fitar. Então nós começamos lá simples e ignorantes, para chegar à angelitude, mas passando na mesma fase, só que não cairemos no mesmo lugar. Nós não vamos cometer o mesmo erro, a não ser como somos espíritos rebeldes, espíritos revoltados com a lei da divina misericórdia, do divino amor. Então é muito interessante a gente observar. Aí vem a ansiedade, aquela ansiedade que pensa só no futuro. Porque o ansioso só pensa no amanhã, mas ele vai pensar com qual pensamento? Com o da ferida da alma, com dor. Ele vai ansiar no pessimismo, ele vai ansiar na tristeza, é conforme o estado que ele se encontra. É por isso que nossas ansiedades doem muito e vai julgando a adrenalina e vai abrindo mais aquela ferida na alma, porque potencializamos aquela carga magnética que vai condensando o corpo espiritual, que vai desnutrindo as células. No nosso livro, ou melhor, no livro de Dr. Dias da Cruz, que eu ajudei a escrever, emprestei minha mão para ele uma caneta, para ele digitar o livro, ele coloca uma frase muito interessante. A alma adoece quando ela desvincula da potencialidade, da energia do amor de Deus. Aí começa o adoecimento, porque o amor divino, a sua misericórdia que nos alimenta. Por isso que Deus está em tudo e nós às vezes não estamos em Deus. E ele disse uma coisa que me chama muita atenção, que a maioria de nós se torna órfão da paternidade divina por opção. Eu passo a ser agora ateísta, ateu, eu não vou acreditar mais em Deus, que Deus é a invenção dos homens. Olha a rotina, olha como falta a personalidade, porque eu vou criar atrás de um ídolo, e às vezes eu vou seguir alguém. Hoje nós vamos ver, com todo respeito, os emos, os darks, os isso, os hippies, isso, aquilo, heavy metal, e vai criando tribos, e põe todo um ritual, cria até Deus, como no paganismo, porque essas almas hoje voltam com os mesmos anseios. É como nós estamos vendo aí,
as pessoas defendendo ainda Hitler. Quem são essas almas que defendem o nazismo ainda nos dias atuais? Eram aqueles alemães que desencarnaram e voltaram e acharam simpatizantes e começam a desfraudar essa bandeira, seja do comunismo, seja do socialismo, seja disso, seja daquilo, conforme o seu anseio de liberdade, mas perdeu o contato com o maior líder, modelo que a Terra teve, Jesus Cristo. Por isso que Jesus colocou para nós: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus criou alguma religião? Não. Jesus criou a religiosidade. Porque a palavra religião significa, vem do grego religare, ou do latim, que significa religar. Então, se a minha religião é um naturalismo, vamos dizer, eu vou religar, o meu Deus vai ser o Deus natureza. O naturalismo. Se minha religião é uma religião totalmente comunista, vamos dizer assim, eu não é Deus comunista, mas é o Deus de amor e bondade que é meu Pai, com todo respeito. Não estamos aqui fazendo crítica, mas uma análise para a gente entender essa diferença que existe no mundo e que nós temos que respeitar, porque cada um terá que quitar o seu débito com a consciência cósmica, que essa consciência cósmica está dentro dele. Ele tem que voltar à lei de Deus. E quanto mais ele erra, quanto mais ele se equivoca, mais ele precisa de mudar-se. Aí vem a rotina, depois vem a ansiedade, e começamos naquela ansiedade que vai gerar uma síndrome de pânico, porque aquilo que estava imerso em nós, submerso em nós, escondido no inconsciente profundo, agora vai vir à tona, não tem como. Por isso que Jesus fala, o que estava escondido vai ser descoberto, não tem. O que estava oculto vai ser descoberto debaixo do céu e sobre a terra, não tem como. Então dentro de nós vamos ter que limpar toda a nossa consciência, todo o nosso campo mental, todo o nosso corpo mental, todo o nosso ser espiritual a nós mesmos, para tornar puro, por isso que chama puro. É isso que nós temos que entender. Mas como eu vou fazendo isso? À medida em que eu vou amando quem? Primeiro a mim, ao meu próximo e a Deus. Como que eu vou amar a Deus se eu não me amo? Eu estou rejeitando meu pai. Como eu vou amar meu próximo se eu não me amo? Eu estou rejeitando meu irmão. Agora, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, isso é, eu vou me amar, porque Ele está acima de mim e do meu próximo. Por isso que eu tenho que desenvolver o auto-amor, a autocompreensão, a autoestima, como ela está baixa na maioria de nós. Quantos de nós não olham para o espelho? Quantos não olham para o espelho? Acham feio, acham isso, acha aquilo, e começa a ver defeito, e começa a buscar um especialista em cirurgia plástica, e às vezes nós perdemos até nossa figura, a qual foi idealizada por nós, a nossa constituição fisiológica, buscando um DNA, que nós buscamos entre a mãe e o pai, para construir esse arcabouço psicológico, porque nós não aceitamos. Porque quando eu estou com conflito aqui, dentro de mim, eu estou com conflito no mundo. Porque o conflito externo é gerado pelo conflito interno. Por isso que Kardec fala que nós precisamos mais de educação do que de profissão. Porque a educação é de dentro para fora. Vem do grego educare, do latim educare, que significa colocar para fora o que nós adquirimos por dentro. Então são hábitos salutares. Aí vem essa ansiedade. E a ansiedade, quando ela começa a apertar, quando ela começa a aumentar, ela vai queimando a energia física, o fluido vital.
E nós começamos a adoecer. E aquilo começa a dar uma revolta, porque eu começo a perder o ânimo, eu começo a perder a vontade, eu vou me entristecendo, e quanto mais entristecendo, mais bruto eu vou ficando, porque eu volto no reino animal. Eu volto no instinto e na sensação, porque eu desvinculei com Deus. Eu vou fazer uma fuga na revolta, no ódio, eu vou brigar, eu vou muitas vezes buscar as drogas, nas fugas espetaculares. Então eu começo a adoecer, eu vou ter uma depressão. Eu vou ter uma depressão bipolar ou unipolar. Eu vou ter uma síndrome de pânico. Eu vou ter uma síndrome social, o medo de gente. Por que isso? Porque essa ferida está dentro de mim. Às vezes foi no passado. Às vezes no passado eu passei por um vexame. E hoje eu faço essa introspecção. E ele vem me mostrando e começo a ter medo da multidão. Eu começo a ter medo disso, eu começo a ter medo daquilo, eu começo a ter medo de tudo. É a síndrome de pânico. Então nós vamos vendo como que essa ansiedade, ela é boa e ela é ruim. Agora a ansiedade boa é aquela, meu Deus, eu tenho que fazer na hora certa, eu faço. Ela me educa. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que estar no trabalho, eu tenho que fazer. E eu faço, mas com amor. Porque muitas vezes nós estamos tão tristes, não gostamos. Observamos lá no Velho Testamento a figura de Adão e Eva. A maçã tornou símbolo do pecado, tomou símbolo de Eros, do prazer, da sensualidade. Mas aquela maçã significa o despertar da razão. Porque quando Eva e Adão viram que eles estavam pelados, eles falaram, nós temos que nos cobrir. Começou a razão, saiu do instinto e começou a razão. E quando Deus fala para eles, agora vocês vão viver com o suor do seu rosto, com o trabalho. E o trabalho virou castigo para nós. E o trabalho é ruim. Está todo mundo querendo ganhar na Mega Sena no final de ano, com 300 milhões para não trabalhar. Porque o trabalho virou um castigo. Mas Jesus diz, eu e o Pai continuamos trabalhando. Mas quando nós ficamos sem trabalho, é muito interessante, me permite algumas experiências. Eu trabalhei muito, tive algumas empresas, algumas oportunidades de ofertar emprego. Eu observava quantas pessoas chegavam. Ah, eu sou José, ô José, meu irmão, meu brother, isso e aquilo, que eram muitos jovens. E eu sempre optei para dar vaga. O primeiro emprego, aquele que não tinha experiência, por eu ter passado por essa fase, de todo lugar que eu ia, eles me perguntavam, você tem experiência? Eu falava, não tem, então nós nunca vamos trabalhar se não tiver a primeira oportunidade. E eu sempre observava que a pessoa chegava, eu falei, o que você quer fazer? Qualquer coisa. Eu já não reprovava ele, eu falei, qualquer coisa não, você tem que ter um que você quer. Porque depois ele não vai fazer mais nada, qualquer coisa. Então nós temos que ter uma visibilidade. Eu sou vendedor, eu sou mecânico, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se no momento, se eu não tiver mecânica até surgir a vaga, eu posso assumir uma profissão dentro da minha área. Porque eu também sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei dar aula, eu sei isso, eu sei aquilo. Então eu vou resolvendo, mas com amor, é o trabalho. Porque quando nós ficamos desempregados, é a pior coisa na nossa vida. Você não tem o dinheiro para comprar o pão para a sua família. Mas quando começa a trabalhar, nós falamos, já vai eu para lá. Chegou a hora de ir para aquele inferno. É a ansiedade doentia. E a segunda leva ao homem vazio. A terceira é o homem vazio. A rotina leva o homem vazio, que torna aquele homem, como disse o pensador, que ele disse assim, há homens fisiológicos e aos homens psicológicos. Pedro Ouspensky. O homem fisiológico é aquele que não pensa, que come,
que reproduz, que veste, que trabalha, mas é aquele que não pensa. Ele vive quase uma vida instintiva. E Pedro Ouspensky, discípulo de Gurdjieff, ele fala, e ao homem psicológico, que além da reprodução, que além do trabalho, que além disso, ele tem sentimentos para as coisas da vida, ele raciocina, ele vê a vida num campo mais ligado ao seu progresso espiritual. E Dr. Bezerra de Menezes fala do homem cristão. É aquele que trabalha, é aquele que reproduz, é aquele que faz isso, que faz aquilo, mas ele é um discípulo de Jesus Cristo. Ele é aquele homem que é submisso à vontade de Deus, que raciocina as leis de Deus, que ela é de amor, de justiça e bondade. Então, quando nós ouvimos a palavra discípulo, o que é discípulo? Discípulo é aquele que é fiel, é aquele que diz, eu confio, eu faço o que mandas, mas ele raciocina, ele pensa se está de acordo, porque nós vimos tantas dificuldades, tantos líderes carismáticos e nem um pouco evangelizados, levando a multidão à morte, levando a multidão ao suicídio. Então, quando Jesus chamou de discípulos, é aqueles que iam cumprir a vontade. Por isso que ele diz, os meus discípulos serão conhecidos por muito amar, que eles iam segui-lo na forma que ele agiu, na forma do amor. Então veio o homem rotineiro, depois o homem vazio, aquele homem que não tem visão, está tudo ruim, aquele homem pessimista, aquele homem no sentido de humanidade, não no sexo, mas ele começa a falar que tudo está ruim, que nada vai dar certo, que o mundo não vai dar certo, que não acredita, ele torna-se vazio por causa da ansiedade, por causa da solidão, e no final ele torna um homem solitário. Ele vai enclausurar-se nos condomínios de luxo, ou então ele vai fugir para as cracolândias. Ele vai tornar um transeunte andando de estrada em estrada, fugindo dos seus problemas, e os problemas estão dentro dele. Observe esses transeuntes nas estradas, eles estão fugindo. Eu vi a entrevista de um que voltou para o lar, o repórter lhe perguntou por que ele ficava andando. Eu estou fugindo dos problemas da minha casa. Me contou a história da família. Então, mas ele disse que onde ele ia, levava a família com ele. Então eles vão andando até enlouquecer-se ou desencarnar. Então é um processo da solidão, porque aquele que conhece Jesus não é solitário, ele é solidário. Então, para curar a ferida da alma, são 4 princípios. Primeiro, aceitação. Segundo, discernimento. Terceiro, confiança. E quarto, o amor. Enquanto não entrarmos nesses 4 princípios, nós não conseguiremos curar essa ferida. Mas eu vou curar essa ferida com o quê? Com o bálsamo do amor. Eu vou colocar a gase da fé. Então, nesse processo, eu vou trabalhando como fizera o bom samaritano. Ele limpou a ferida do caído. Era a ferida da alma, com o azeite da compressão. Pensou com o vinho da solidariedade. Colocou na montaria com as mãos da caridade. Levou-o para uma hospedaria e passou a noite conversando com ele, num processo de amizade, ouvindo a sua história. E pagou a dívida e disse para o dono da hospedaria, tudo que o senhor gastar eu volto. Mas nós temos medo desse comprometimento. Se alguém diz, eu estou precisando de uma cesta básica, manda entregar a cesta básica. Às vezes não temos coragem nem de ir lá.
para conversar com a pessoa. E quando não fazemos um selfie, dando a cesta básica, na favela, não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita ou vice-versa. Se já ganhou na terra o aplauso do mundo, no mundo espiritual já não precisa, disse Jesus, da caridade desinteressada. Então, para curar a ferida da alma, primeiro temos que saber que nós que ferimos. Ah, mas na minha casa o relacionamento é muito ruim. Eu não consigo viver naquele relacionamento, porque eu me apeguei ao lado sombra, à armadilha do ego. Eu só vejo o lado ruim das pessoas, mas eu, toda hora, está lá no Evangelho, toda ferida começa com uma picada de alfinete. Toda guerra começa com a picada de alfinetes. E é assim que vai sangrando. E é assim que vai tendo problema. Porque nós queremos ter a razão em tudo. Nós queremos ser agradados. E disse Jesus, aquele que quiser ser o maior, seja o menor de todos, servo de todos. Então aqui na terra não existe nenhum de nós que pode dizer assim, ah, hoje eu estou sempre tranquilo, eu sou sempre em paz. É máscara do ego, armadilha do ego. Quando nós estudamos semana passada dos 2 filhos, a parábola do filho pródigo, tinha um filho que ficou. É aquele filho que ficou só vendo defeito na família. Ah, meu pai, se eu fazer isso ou aquilo. É aquele filho ingrato, pior do que o pródigo. Que o pródigo já teve coragem, eu vou lá no mundo, vou conhecer esse trem ali, eu vou sair de casa e quero ver. Mas quando ele saiu, ele reconheceu, minha casa é melhor, minha família é melhor. E caiu em si e voltou, com humildade. O outro, prepotente. São as armadilhas do ego, que todo mundo está errado. Mas tudo que nos falam, o melindre é tamanho que nós aborrecemos, choramos, é a autopiedade sistemática. É a pior ferida da alma, quando nós não aceitamos que nós erramos, que nós machucamos as pessoas, que nós irritamos, que nós somos brutos às vezes, que o nosso falar não está de acordo, mas quando as pessoas nos falam qualquer coisa, é um motivo de raiva, já denota a nossa inferioridade. É um motivo de desespero, mas lá em casa o clima é péssimo. Mas o que eu tenho feito para melhorar o clima lá em casa, a não se reclamar? É aquele implicante. Viver com gente implicante é maior testemunho, é maior expiação da vida. Ele vê tudo errado. Se você está de um jeito, ele incomoda com o seu jeito de sentar, seu jeito de comer, seu jeito de falar, seu jeito de olhar. Mas quando você fala que você já não aguenta mais, que você perde a boa, como disse o jovem, ele vai chorar, porque você o magoou. É a artimanha do ego, é o que Jung chama da sombra escura, não da sombra prateada, da sombra escura, é aquele lado que a pessoa não consegue divisar, é o que Jesus diz, se teu olho, se tua luz virar sombra, o que é essa luz? É a luz espiritual que está dentro de mim, são as leis de Deus, se ela virar sombra, ela vira uma sombra densa e me joga no abismo, como disse Jesus. É esse estado de comportamento nosso. Ah, é melhor morrer, eu não pedi para nascer, implorou. Eu não acredito em nada, acredita. Quem não acredita em nada, ele tem medo de acreditar, porque ele tem medo de conhecer, que existe uma potencialidade. Ah, então eu começo, como disse o cantor, ei vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eu vou seguir aquilo ali, ó, meu dono me marca, eu vou criar uma tribo, eu vou seguir ele, eu vou matar por ele, eu vou roubar por ele, eu vou viver por ele, eu abandono minha família, mas eu vou por ele. São os líderes carismáticos, mas não evangelizados, e vou desconectar de Jesus Cristo. Então, o gado, ele é marcado, às vezes com a letra do dono da fazenda, ou com a numeração que ele achar melhor. Então tem uma marca que sabe, aquele ali é meu, ele me pertence.
E nós estamos vendo no mundo isso aí. Mas é Jesus que é modelo e guia, que não nos marca, mas que nos liberta, que não nos prende no curral, mas nos dá os pastos verdejantes, que cuida de nós, que nos dá a água da vida, que nos dá a luz do amor. Por isso que ele colocou: eu sou o médico das almas, porque quem adoece a alma? São essas feridas, meus irmãos, da baixa estima, do desamor, da autopunição, da autoincompreensão, do pessimismo, e não raro entra na loucura, ou cai num campo de uma depressão tão grave, o borderline, que é uma ferida da alma que está abrindo hoje, com muita intensidade. Mas só Jesus Cristo é capaz de curar essa ferida. Por que Jesus? Porque Ele nos ensinou: aquele que quiser seguir-me, vindo depois de mim, pega a tua cruz. Isso é, a sua expiação, pega o compromisso, mesmo com a família que você tem, com as dificuldades que você tem, vem o mesmo caminho que eu passei, mas renuncia a ti mesmo. Como que eu vou me renunciar? É justamente não valorizar a ferida da alma. Não valorizar a ferida da alma. Enfrentar. O que é enfrentamento? É o que ensinou Pestalozzi. O construtivismo. Eu vou de encontro, eu vou pegar no material, eu vou trabalhar lá no campo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então nós temos que trabalhar essa construção, porque nós somos animais, racionais, mas somos animais, porque o instinto ainda está em nós, mesmo no complexo hominal. Só sairemos do animal quando entrarmos na fase angelical. Só nessa fase. Mas ainda vai vir um instinto que vai nos ferir, porque nós vamos atacar. Mas vamos ter a coragem de dizer não. Olha o que Jesus ensinou: seja o vosso falar, se ensina ou não. Você gosta disso? Não. Mas se eu falar que não gosto, eu vou desagradar a minha turma. Mas eu me desagrado. Aí eu vou ficar no relacionamento porque eu preciso. Eu não tenho como me sustentar. Eu tenho que fazer isso. Mas ele me bate, não tem problema, mas ele me ama. É o que acontece com essas violências. Não estamos aqui fazendo campanha para sair desses relacionamentos, mas modificar. O relacionamento não está dando certo, vamos buscar um terapeuta familiar. Vamos buscar uma casa espírita, uma igreja, um templo. Vamos buscar o budismo, vamos buscar, eu gosto da Umbanda, então busco o Pai de Santo, busco o Lando Terreiro, busco uma orientação, mas não vamos entrar nessa loucura de desespero. Não importa qual religião, mas importa o amor. Então, curar a ferida, primeiro, é saber que nós viemos para ser felizes. Mas a felicidade absoluta não existe na Terra. Não existe. Mas poderemos ser felizes o quanto a Terra comporta essa felicidade. Então nós temos que entender lá em Eclesiastes. Olha que está escrito sobre tempo. Há o tempo de sorrir, o tempo de chorar. Eu tenho que saber qual que é o tempo que eu estou. Se é de sorrir, eu vou sorrir. Tem gente que fala assim: eu não vou sorrir agora, e bate na mesa 3 vezes, porque senão eu vou chorar depois. Então nós temos que sorrir bastante, que viu o dia de chorar, nós temos que chorar bastante. É o dia de chorar, é o dia de bailar, então vamos bailar, vamos dançar, mas é o dia de sofrer, então vamos sofrer com dignidade. Então tudo tem o tempo, mas eu não sei qual o tempo que eu estou, eu não vivo o tempo. Às vezes eu vivo o tempo da depressão, às vezes o tempo do autodesamor, o tempo da autopunição, o tempo disso, o tempo daquilo. Então o melhor tempo, que diz em Eclesiástico,
foi o tempo que ele utilizou no trabalho do bem. Então vamos trabalhar no bem que nós estamos trabalhando em nós. Então eu gostaria de relembrar de Jesus: no mundo só tereis aflição. Todo dia vai ter uma aflição. Aflição é algo que nós não conhecemos. É o desconhecimento, é o desconhecido que gera aflição. E é muito interessante, eu observo que hoje está todo mundo com medo de morrer. Mas a maioria diz: está doido para morrer, que não aguenta esse mundo. Mas agora que chegou uma oportunidade, carinhosamente falando, está todo mundo com medo. E nós espíritas que falamos da imortalidade da alma, que é do mundo espiritual, está todo mundo com medo de morrer, com as exceções. É o instinto de defesa, é o alto amor falando: vou cuidar de você, você merece ser feliz, dias melhores virão, porque o Cristo habita dentro de nós. Então eu gostaria de agradecer a vocês e dizer do fundo de nossa alma: amado Jesus Cristo, consola os nossos corações. O Senhor, que é o médico das almas, cura a nossa ferida, Senhor. Feridas que abrimos por desrespeitar a lei da boa convivência, a lei da fraternidade, a lei do respeito, do entendimento, do amor. Ao perder a fé na vida, Senhor, revoltei-me, Senhor. Livra-nos, Senhor, desses momentos que adentramos nesse campo negativo. Liberta-nos, Senhor, dessas algemas infelizes, para a luz sacrossanta do teu amor infinito. Muito obrigado, Jesus, por tudo, que assim seja. Muita paz para todos.